Quando o meu primogênito nasceu, eu só queria chorar. Como eu poderia só querer chorar se aquele sonho de ser mãe enfim se realizou? Aos meus 29 anos, depois de ter concluído universidade, pós-graduação, depois de ter curtido 2 excelentes anos de casada, sim, eu passei por isso há 15 anos e na época eu não entendia. Por quê? Naquele momento tão sublime, ao receber meu filho em meus braços, o medo tomou conta de mim? Por que a vontade de só chorar? Não entendia e não aceitava que eu pudesse estar tão triste. Eu encontrei o melhor marido do mundo, uma pessoa com todas as qualidades que eu realmente admiro em um homem. Aliás, completamos 18 anos de casados esse ano. E quando nos casamos, planejamos a chegada do nosso primogênito. E assim que nos sentimos prontos para ter um bebê, eu engravidei na primeira tentativa. E me lembro como se fosse hoje, quando peguei o resultado do laboratório. Eu estava com a minha mãe e a minha irmã Dani naquele dia, e como eu fui a primeira filha a dar um neto aos meus pais, estavam todos na expectativa e muito felizes com a novidade. Eu me lembro que eu já estava com o resultado com elas no carro quando eu peguei o telefone para dar a notícia ao meu marido Fernando. E eu disse: amor, tem um bebê na minha barriga! Que alegria, meu Deus! Fomos acompanhando a gestação e a minha saúde e a do bebê seguiam perfeitamente bem. Ele crescia e se desenvolvia de acordo com cada período gestacional. E eu não desenvolvi nenhum tipo de anormalidade, como diabetes ou outra doença. Estávamos felizes por tudo isso e todos os dias colocávamos as mãos na minha barriga e orávamos a Deus, agradecendo por tamanha bênção e também pedindo para que Ele abençoasse aquele serzinho que estava crescendo aqui dentro. Esperávamos ansiosos para saber quem estaria chegando. E enfim, na ecografia morfológica, a grande surpresa foi revelada. Um menino! Um menino lindo chegaria para a nossa família. Pedimos para gravar o exame em DVD e saímos dali direto para a casa dos meus pais, era bem pertinho, para dar a notícia a eles. Meus pais tiveram 4 filhas mulheres e em casa sempre houve uma brincadeira, que o meu pai tentou um menino até a 4ª filha nascer. E quando enfim ele desistiu, né? Chegando lá, ele já veio perguntando: quem vai chegar? E eu disse: olha, coloca o DVD e descubra o que vai chegar na nossa casa. Quando meu pai viu que era um menino, ele deu pulos de alegria. Eu sabia, eu sabia! Aquele homem durão, enfim, estava se rendendo ao mundo doce e maravilhoso dos avós. A alegria dele era a minha alegria também. E assim, de alegria em alegria, seguimos na expectativa daquela espera maravilhosa. Mas houve um fato difícil que nos sobreveio. 2 meses antes da chegada do Mateus, meu marido foi demitido de um trabalho que ele já estava há 15 anos e eu não estava trabalhando na época, pois eu cuidava da nossa casa e me preparava para a chegada do nosso filho. E agora? O que fazer? Estávamos prestes a colocar um serzinho indefeso no mundo. Como seria, sem trabalho, tantas coisas para comprar, não é mesmo? Fraldas, leite, remédios. Nós ficamos totalmente transtornados diante daquela situação. Somos seres humanos, né, gente? E é claro que a preocupação e o medo bateram à nossa porta. Aliás, que pai e mãe não querem o melhor para o seu filho? E ainda precisávamos nos sustentar e ter condições de dar o melhor a ele. Hoje eu sei que ao viver esse medo, eu passei tudo para o Mateus, através da descarga de hormônios pela placenta, pois o meu emocional ficou sim muito abalado.
Fomos então levando aqueles dias difíceis na medida do possível. Colocávamos nossa confiança em Deus, mas ao olhar para as nossas necessidades e as circunstâncias, eu estava prestes a dar à luz um barrigão. Começar um trabalho na minha área naquele momento seria muito difícil. Nossos pais nos deram todo o apoio, mas agora era a nossa vez. Era a nossa vez de cuidarmos da nossa família. Então a gestação seguia normalmente e assim fomos até o 9º mês. E eu optei pelo parto normal, quando enfim o dia chegou. E Deus não poupou criatividade ao escolher o dia para aquele menininho nascer. 31 de dezembro, isso mesmo, um dia especial para um acontecimento mais especial ainda. Então, correu tudo bem no parto normal, dentro do possível, mas algo mudou em mim. As dores do parto, os procedimentos não tanto naturais, como o uso de medicação para acelerar as contrações, e sabemos que isso é normal acontecer. Quando enfim o meu corpo dilatou o necessário, mas como eu já não tinha mais forças para expulsar o bebê, quando os médicos disseram que ele deveria nascer pois já estava coroado, foi necessária a retirada do Mateus a fórceps, isso mesmo. Então, gente, as dores do parto, os pontos que eu recebi e depois o mau jeito para amamentar, o corpo todo deformado. Gente, até então eu era uma grávida linda. E depois que o bebê nasceu, o que eu era? Eu não sabia pegá-lo direito. A minha autoestima lá embaixo. Ele só chorava. Eu já não podia mais dormir. Meus banhos passaram a ser rápidos demais. E a comida colocada à mesa esfriava até que ele terminasse de mamar, pois se passavam 40 minutos ou mais até que enfim ele acabasse de mamar. Minha roupa estava sempre cheirando leite, os cabelos não eram mais escovados porque simplesmente não me sobrava mais tempo. Minhas unhas eram no máximo cortadas porque eu que as fazia antes, gostava de me cuidar e agora com o bebê recém-nascido já não conseguia mais. Meu filho nunca dormia no berço e só chorava. A minha cabeça passou a doer todos os dias. E aquele cansaço, aquela exaustão e a falta de experiência me fizeram chorar. Chorar e chorar. De repente, minha vontade era só chorar. Tudo estava conturbado demais. Não havia alegria em meu coração. E nada mais fazia sentido. Como eu, que acreditava em Deus, que tinha tanta certeza de que eu carregava um presente em meus braços, eu não podia ser. Não era possível que eu estivesse tão triste, enquanto eu deveria estar tão feliz. A partir daí, além da tristeza, passei a carregar uma enorme culpa. Como eu, Marcela, poderia ser tão mal agradecida? Como eu poderia ser tão má? Com tudo aquilo no coração, eu não busquei ajuda. Na verdade, as pessoas até me perguntavam, você tá bem? E eu não tinha coragem de dizer que eu estava tão triste, porque eu tinha a convicção de um milagre nas mãos. Mas a minha realidade era essa, e eu não tinha alegria em cuidar do meu filho. Era pesado demais, mas Deus cuidou de mim, cuidou de nós. Ele cuidou com muito carinho nos dias e madrugadas adentro. E foram muitas madrugadas, porque, pasmem, o meu filho dormiu uma noite inteira só quando completou 2 anos de idade. Eu dormi aquela noite e quando eu acordei, eu pensei que ele tinha morrido, porque ele não chorou durante a madrugada. Eu fui correndo ver se ele estava respirando. As minhas ideias eram sempre negativas. Quando eu acordei, a minha dor nas costas de ter ficado 7 horas seguidas dormindo. Eu esqueci de mencionar que quando o Mateus nasceu, eu nem pensei na ideia de ir para casa com meu marido e o bebê. Eu tive o apoio amoroso dos meus pais. Fomos para casa deles porque eu não podia conceber a ideia de cuidar sozinha daquela criança
tão pequena. O primeiro banho foi a minha mãe quem deu. E ele só dormia no colo de alguém. Ele chorava muito, apesar da insistência do meu pai em oferecer um chazinho para ver se ele liberava os gases e se acalmava, né? Eu me recusava buscando documentos e mais documentos na internet, contundentes e contrários a essa prática do chazinho. Eu fiquei 40 dias na casa dos meus pais. E de uma estadia feliz pela chegada de um bebê, tudo se transformou em uma guerra de quem sabia mais. E eu, me sentindo tão insegura e passando por tudo isso com meu marido, comecei a me afundar ainda mais em um sentimento de tristeza profunda. A vida seguiu o fluxo e somente quando ele já havia completado 3 anos, eu descobri que tudo isso significava depressão pós-parto. Isso mesmo, eu tive depressão pós-parto e eu não tratei esse mal. Só descobri mesmo porque eu estava recebendo muita pressão em meu trabalho novo como advogada na época. Eu estava acordando de madrugada com taquicardias, então eu busquei ajuda de uma psicóloga por indicação da minha irmã Ana. E logo na primeira sessão, a doutora Adriana Poteschi, maravilhosa, identificou que eu passei pela depressão pós-parto. Então ela me perguntou: como você conseguiu passar por isso sozinha, Marcela? Olha, gente, eu sei que foi Deus, mas foi muito difícil. Por isso eu estou aqui, para te contar a minha história, porque eu quero te ajudar. Você pode estar neste momento com o seu milagre em seus braços e ainda assim se sentir triste e enxergar tudo cinza ao teu redor. Eu estou aqui agora para te dizer que você pode estar com depressão pós-parto ou com uma tristeza pós-parto. Você sabia que isso existe? Então você precisa entender uma coisa: busque ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, psicanalista ou até mesmo de um médico que poderá te encaminhar ao profissional correto. Ou conte para algum familiar seu ou alguém que você confie. Diga que você só sente vontade de chorar. E se ele disser que é bobeira, fale para assistir esse vídeo com você. Busque a ajuda de um profissional da saúde e ele saberá identificar seu estado emocional. Hoje eu olho para o Mateus e penso que se eu tivesse buscado ajuda nas primeiras semanas daquela tristeza profunda, ele não teria sofrido tanto com a minha dor. Veja, minha querida, Deus está aí com você. Ele sente a sua dor, mas você não pode banalizá-la. Você precisa cuidar de você. Aliás, você sabe daquela regra básica no avião, não é? Em caso de despressurização, você precisa colocar as máscaras em você primeiro e depois no menino ao lado. Tenho certeza que você vai ficar bem. Aliás, Jesus sentiu e levou a sua dor na cruz. Você não precisa mais carregá-la. Ele carregou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então, seja livre, seja feliz com esse filho que você tem aí com você. E não deixe que uma dor direcione suas escolhas. Seja livre para escolher o que você sempre sonhou e para sorrir novamente, mulher.